Nós temos um exemplo bem besta. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades, blá blá blá. Qual é a média? Bem, isso aqui qualquer criança que quer saber a nota no fim do bimestre sabe o que deve ser feito, né? Uhum, Somar todos e dividir pela quantidade, certo? uhum, sim. Certo, então. Ahn, eu ia continuar aqui. O que eu queria mesmo é fazer uma lista de exercícios. Vejo que esse aqui é o slide das explicações, né? Por Isso. acaso ela não passou uma listinha de exercícios assim? Então, é porque o simulado que vão ter os cálculos, entendeu? Eles passam mais a teoria e aí os exercícios é só no dia do simulado. Por isso que eu fiquei meio apreensiva, porque desvio padrão e variância de coeficiente, né, não era algo que eu havia feito muito durante o ensino médio. Sim, Então, só no dia da prova, meio que a gente faz. Se eu quiser fazer exercício, eu teria que, por exemplo, inventar por conta, assim. entendi. Bem, então eu tenho uma ideia melhor. Esses teus slides, eles estão bons, mas eu vou fazer o seguinte, então. Só para a gente meio que seguir o nível de dificuldade desses slides. Uhum. Porque eu não sei qual vai ser o nível de dificuldade da tua prova, entende? Pode ser que tenha Então, umas questões de média difíceis. Essa aqui é fácil, por exemplo, né? essa é fácil. As que estavam no simulado, é que eu te mandei muita coisa, né? Acho que por isso. Mas as que estavam no simulado eram um pouco mais complexas. Eu vou copiar a Se tu quiser mensagem, se tu quiser, tipo, vou te mandar de apontar novo. lá, Uhum. isso. Aqui, te encaminhei de novo. Acho que esse que tem 14 páginas dá para ter uma noção maior. Pulando a parte teórica, né? Porque tem bastante teórico também lá. Sim. Mas, mas é legal essas teóricas também. Ah, pra Ah, mim que não gosta de cálculo, teórica é o que me salva. sim. Bem, vamos lá então, né? Acho que dá pra gente refazer. O problema é que já tá com a resposta certa aqui. Sim. Aí não vale. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Vamos treinar isso aqui, né? Já que é a nossa primeira aula, acho interessante a gente fazer mais exercícios do que falar de teoria, tá bom? Uhum, tá certo. Então, vamos pegar esse exercício aqui que eu peguei, por exemplo. Eu vou passando todos, né? E daí a gente vai conversando sobre todos. Quando tiver conta, a gente faz também. Para eu ver como é que tá seu nível também. Então, aí, saberia me Uhum. dizer a resposta? Não. Você tá falando sobre o box plot, seria aquele que tava na imagem anterior? Não, o box plot é o box plot, né? É um negócio assim. Ele descreve algumas coisas aqui, né? Ele descreve os quartis, melhor dizendo assim. Por exemplo, cada risco aqui ele tem um significado estatístico, né? Por exemplo, esse aqui é Uhum, o limite inferior, esse é o limite superior. São os teus menores e maiores dados, de todos que tu vai receber quando for fazer uma continha, né? Naquele uhum, das idades que nós estávamos vendo no exemplo, seria a menor idade e maior idade. Daí, tem outro risco aqui do meio também. Quem que é esse risco aqui? É o quartil 1 e esse é o quartil 3. O que são quartis? Quartis são valores que descrevem, no caso aqui, os 25% primeiros dados e aqui os 75% primeiros dados, ok? É como se uhum. fosse a mediana, né? O que a mediana faz? Ela não divide os teus dados no meio, né? Você já Sim, deve ter estudado a mediana, certo? Você pega todos os sim. teus dados, ordena em ordem crescente, e daí a mediana vai ser aquele que está exatamente no meio. Muito bem. Uhum, O quartil faz a mesma coisa, só que ele não faz com meio, né? Ele faz com 25% e 75%. Beleza?
Então eu chutaria C, variância. Daí, bem, eu só tô falando do box plot por hora, né? Daí Uhum, aqui no meio é mediano. Agora a questão é o seguinte, né? Medida de dispersão. De fato, variância é uma medida de dispersão. O desvio padrão também é uma medida de dispersão. O percentil não é. O percentil é uma uhum, medida de localização. Da mesma forma que os quartis, que a mediana, né, são medidas de localização. Beleza? uhum, Então, vai embora. O problema é que você falou variância. A variância não está dentro desses cálculos aqui. Eu não precisei de variância para encontrar nenhum desses carinhas. Mas, o box plot, ele está dentro de uma caixa. Quando você vai uhum, desenhar um box plot, um artigo, por exemplo, ele tem uma limitação, assim, né? Que fica dentro de uma caixinha. uhum, E essa caixinha, ela depende da distância interquartil, entendeu? uhum, Então, tem os valores aí que multiplica e soma. Eu não lembro exatamente o que é, posso pegar ali na minha apostila depois, mas isso não importa, né? O que importa é que depende da distância interquartil, não depende de desvio padrão, não depende de variância, só depende dessa distância interquartílica, beleza? entendi. É uma Certo. característica do box plot. Nunca vai fazer conta de variância ou desvio padrão com o box plot, Uhum, só distância interquartílica. O que vai ser na prática, né? O que é uma distância interquartílica? É o Q3 menos o Q1. Só isso. Pegar o valor do Q3 e subtrair do Q1. Muito bem. Teóricazinha aí que não te salvou dessa vez, hein? é. Você falou que é boa. As contas da estatística não são difíceis, é só jogar na fórmula. A teoria às vezes me pega. Mas jogar na fórmula eu não tenho medo. Vamos ver aqui. Dados que apresentam ordem natural e são mutuamente exclusivos são denominados de. Muito bem. Dados que apresentam ordem natural e são mutuamente exclusivos. Ou seja, o que é uma ordem natural, né? É uma crescência natural. É até meio besta, mas, tipo, por exemplo, as posições do Campeonato Brasileiro. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, certo? Certo. Isso. Então, isso que eu acabei de falar são quantidades, né? Mas também tem as qualidades crescentes, né? Você pode Uhum, ter ruim, médio, bom, né? Ou segunda, terça e quarta, né? Existem essas uhum, qualidades que vão crescendo. Muito bem. Isso. Então, tem que ter isso em mente para responder esse problema. Isso tem a ver com a ordem natural. E ser mutuamente exclusivos, né? Mutuamente exclusivo é que não permite uma outra coisa junto, certo? Ou uhum. seja, se a coisa for ruim, ela não pode ser boa. Um Certo. exclui o outro, concorda comigo? Uhum, Essa é a lógica aqui. Vou te falar que essas questões estão num nível teórico bem interessante, tá? É natural que você não saiba responder, beleza? Mas certo. primeiro você tem que saber o que são essas variáveis que ele está citando aqui. Você saberia, Aham. por exemplo, me diferenciar uma variável qualitativa de uma quantitativa? Você saberia fazer essa distinção? O que é uma Não. qualidade? Bem, tá no próprio nome, né, Fia? O que é uma qualidade? É uma qualidade, tipo, ela é boa, ruim, ou Tá mesmo certo. nomes. Ela é uma televisão é da Philco, uma televisão é da LG, são Uhum, qualidades. certo. Agora, uma quantidade são números. Ah, essa pessoa pesa 80 quilos, essa pessoa pesa 60 quilos, essa pessoa tem 1,83 de altura, essa pessoa tem 1,52 de altura. Uhum. São quantidades. Então, tem estatísticas que se trabalham com quantidades e outra com qualidades. Deixa eu até te mostrar na minha estilo. Você está precisando de um material melhor que esses slides aí. Ó.
aqui. Isso que nós estamos tratando são as variáveis, ou seja, as coisas que nós estamos estudando, né? Tanto é que está aqui variável. Beleza. Agora, existe variável qualitativa, que são as coisas que eu falei, pode ser ou velho, ruim, ou marca, marca vermelha, marca azul, etc. Uhum, No caso das marcas, como não existe uma ordem, é só nominal, né? uhum, Então, ser homem, ser mulher, não tem uma ordem, né? Sim ou não, também não tem uma ordem. Agora, tem situações que tem ordem, tipo essas que eu estou falando, né? sim, Não fumo, fumo um pouco, fumo sempre. Também tem uma ordem, né? uhum, E por aí vai. Então existe qualitativa, nominal e ordinal. Quantitativa fala de quantidades, números, discreta e contínua. Qual que é a diferença de discreta para contínua? Tem coisas que elas só são medidas em números inteiros. Por exemplo, você não tem uma meia casa, você tem um meio filho, né? Você tem um filho, ou dois filhos, ou três filhos, ou quatro filhos. Uma casa, duas casas, três casas. Mas você pode ter meio quilo de carne. Ou você pode ter 0,7 metros. Quando você tem essas situações onde podem números quebradinhos, é quantitativa ou contínua, beleza? uhum. Quando não pode quebradinho, é discreta. Muito bem. Então, em outras palavras, todas as opções que estão nessa pergunta são essas quatro coisas que eu acabei de te explicar. Ele está perguntando ordem natural e mutuamente exclusivo. Bem, ordem natural, tem que ter ordem. Muito bem, Eu só então já fiquei. É, diga. não, então, eu só. A parte que me deixou confusa são a parte mutuamente exclusivos. Eu colocaria que é a quantitativa contínua. Só que essa parte de mutuamente exclusivos eu não entendi. Se, tipo, um dado excluiria o outro. Sim, sim. Por isso que a contínua não é, né? Porque um dado não vai excluir o outro aqui. Tipo, essa pergunta ela tá mal escrita, para falar a verdade. Eu acho que ela tá mal Uhum, escrita. Ela podia ter sido mais clara no que ela quer, ok? uhum, Mas assim, é, eu tô 100% assim com a tua dúvida, tá? Tudo bem, tu não entender ela bem. Mas vamos entender o que ele quer dizer com ordem natural primeiro, tá bom? tá. É, ordem natural é aquilo que eu estava te citando sobre existir uma ordem que é natural, tipo ruim, regular, bom, ótimo. Numérica. Existe Ah, uma tá, sequência entendi. lógica. Existe uma sequência Certo. lógica, entende? Aham, Agora, a questão do mutualmente exclusiva significa, no caso, uma observação só pode pertencer a uma categoria, né? Então, quando a gente está falando de contínua, por exemplo, fica até difícil classificar categorias. Porque o que seria uma categoria em altura? Tem, né? Tipo, pessoa é alta ou não, isso é relativo, entende? aham, Agora, uma vez que tu classifica uma coisa como bom ou ótimo, ou ela é boa ou ela é ótima, entende? aham. Então não pode ser contínuo. No caso aqui, a única opção que faz sentido é Seria o essa. nominal? Ah, tá, ordinal. Nominal não pode ser nominal. A única, assim, que de cara a gente tem que excluir é essa, porque a nominal não tem uma ordem natural, certo? Tá, Não tem certo. ordem natural na nominal. A TV Aham, da marca Philco, da marca LG, qual que é a ordem? Não tem, né? aham, entendi. As marcas de TV são nominais, então não poderia ser essa. Uhum, Contínua e discreta também fica difícil definir uma categoria para a tua observação ser classificada. Porque são uhum, números, né? Tu vai classificar como. Então, para mim, só poderia ser ordinal, beleza? Isso aqui já matou, né? Ordem ordinal. tá. Muito bem. Continuando. Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui.
Estamos falando só de teóricas, hein? Mas logo tá chegando umas contas aí para você fazer. Polígonos de frequência são ideias para as quais. Hã? Ideais. Mas não tá Não, escrito ideais aqui. ideias. Tá escrito ideias Ideias. para quais tipos de dados. Pô, tua professora avacalhou aqui nessa lista. É. Tá, mas sim, são ideais, ela quis dizer. Polígonos de frequência são ideais para quais tipos de dados? Cadê a interrogação, professora? Assinale a alternativa correta. Polígonos de frequência. Você já deve ter visto aqueles polígonos de frequência, né? São aqueles bichinhos assim, né? Uhum. Daí, bem, eu acho que são esses, né? Polígonos de frequência. Não sei se existe um outro polígono de frequência, se um histograma pode ser considerado como polígonos de frequência. Mas eu acho que são destes que ela estava falando. Uhum. Sim, são destes mesmo, são destes mesmo. São aqueles que tem um pontinho assim, depois vem outro aqui, assim, sabe? Isso. Eu, Aí, a pergunta é, para qual tipo de dado esses gráficozinhos eles são mais relevantes, né? eu faria também, acho que por eliminação, assim, ordinais não seria, né? Concordo, ordinal não seria. Discreto, eu colocaria que não seria também. Sim, porque tem muitos números quebradinhos aqui, né? Exatamente. É. A contínua, eu sei que é números quebrados, né? Então, Sim, eu colocaria ela. sim, eu também. E dados categóricos não quer dizer nada. Muito bem, parabéns, resolveu rapidinho, gostei. Vamos para a próxima. Tempo de latência, agora sim temos conta. Agora vem a parte que eu gosto. O tempo de latência em minutos de um analgésico, você faz farmácia, medicina? Eu faço odontologia. Faz o quê? Odontologia. Ah, legal. Tô precisando ir no dentista falando isso. Para fazer meu botox, porque meus dentes estão perfeitos, como sempre. Como você viu na foto lá, perfeitos. Deixa eu ver aqui. Blá, 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 calcule a média e o desvio padrão e assinale a alternativa correta. Muito bem. Então ele deu um monte de dados para nós queremos calcular a média primeiro e depois o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão se obtém por meio da média, né? Então, Uhum. como é que nós obtém a média aqui? Nós Ah, soma, somaria. isso, soma aí então para mim e divide pela quantidade. Ou se tu já saber de cabeça qual é, né? Vai me É, dizer. acho que 30, né? A soma tudo dá 30, beleza. E agora divide 30 por um, dois, Cinco. três, quatro, cinco, seis. Então, quanto Dá que vai ser a 5? média? 5. Cinco. Confiança, nada de dá 5, professor. Será que dá 5? Dá 5, pô. Você sabe somar e sabe dividir. 5, convicção. Porque o maior problema na prova é a gente fazer as coisas sem convicção. Principalmente quando a conta é longa. Daí a gente vai fazendo, mas não tá certo mesmo, para no meio. Então, pior ainda, gastou tempo e não ganhou ponto. 5, muito bem. Agora, quem é o desvio padrão? O desvio padrão ele tem Aí. uma fórmula, né? Hum, Na verdade, ele tem uma série de fórmulas. Só que para o nosso caso aqui, que é uma amostrinha bem pequenininha, a gente pode fazer desse jeito aqui, ó. Raiz quadrada de 1/n-1, onde o n é a quantidade de dados que você tem, né? tá. Somatório dos teus dados, de cada um dos teus dados, menos a média, ao quadrado. Então, como é que a gente faz isso aqui, né? Vou te mostrar. Vamos resolver essa parte do somatório primeiro. Nós pegamos um dado, subtraímos da média, elevamos ao quadrado e somamos com o próximo. Então, quem é o nosso primeiro dado? É o 4. Uhum. Vai ficar 4 menos a média, que é 5, ao quadrado, porque está mandando elevar ao quadrado, né? Uhum. E como é um somatório, soma com o próximo. O próximo é o 6. Menos a média, eleva ao quadrado. 4
menos a média ao quadrado. E os outros aqui é 5 menos 5, que é muito legal porque vai dar zero. Certo? Então é isso. Isso é o somatório que ele pediu para nós ali, que é uma parte importante aqui da coisa que nós estamos estudando. Beleza? Então, agora tem que resolver essa continha. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 ao quadrado aqui, que é 1 também, mais 1 ao quadrado aqui, que é 1, e os outros dá 0, 0. Beleza? Uhum. Então, a variância deu quanto? Me diga aí, filho. É só somar, né? Aqui vai dar 4. Isso aqui, claro, ainda não é nem variância, nem desvio padrão, nem nada. Isso é só 4. Que é Uhum. essa parte aqui da conta. Certo. Então eu posso apagar aqui todo mundo, colocar 4. E n menos 1, quem que é o n? É 6, né? Eram 6 dados. Certo. Então vai ficar a raiz quadrada de 4 sobre 5. A raiz quadrada de 4 sobre 5, bem, quem é 4 sobre 5, né? É 0,8. A raiz quadrada de 0,8 é aproximadamente 0,9. Ok? Uhum. Vamos ver as opções, vamos ver se tem alguma coisa perto de 5 e 0,9. Ó, 5 e 0,89. Isso aqui é 9, né? Certo? Certo. Então essa aqui é a resposta certa. Muito bem. Beleza? Mas não deu 0,8? Não, tô 0,9. Ah, tá. Tá. Tá vendo? Vamos lá. 4 dividido por 5. Isso aqui. Raiz quadrada disso. 0,89. Tá, tá É a certo. opção aqui, né? Beleza? Uhum. Muito bem. E aí, o que que você achou desse problema? Fácil, médio, difícil? Não, assim, você resolvendo é fácil, eu consegui entender, tá certo. Só que, por exemplo, se o dado fosse mais complexo, se fossem números maiores, até eu achar a raiz quadrada de todos, eu ia demorar. Muito bem. Então agora você tem uma missão, então. Eu vou... Eu bolei já, né? Enquanto você me respondeu algumas coisas aí. Eu bolei um problema parecido, tá bom? Uhum. Você não precisa se preocupar com mais difíceis no momento. Você tem que ganhar confiança. Então eu vou salvar esse negócio aqui, te enviar, para que você faça esse problema sozinha, Uhum. sem a minha ajuda. Eu vou te Tá, enviar aí no Zap o que eu já fiz para você usar como exemplo, tá bom? tá bom. Eu quero que você tente fazer sem ficar me perguntando, oi, professor, é assim, é assim, porque na hora da prova eu não vou estar lá para dizer se é assim ou assado, né? Uhum. Então faça aí, erre se for o caso, não tem problema nenhum errar, e me envia a fotinho como se você estivesse fazendo essa conta para uma prova, beleza? Muito bem Tá bom. explicado. Então tá bom, vá lá.
Eu te encaminhei pelo WhatsApp, tá? Ah, é? Opa. Ah, é? Eu vou dar uma olhadinha lá, hein? Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Uns bugs aqui. Ah, chegou, é verdade. Tá, então você pegou a média, deu 5 também, fez a subtração de todos os valores e deu 6. Beleza. É isso Eu aí. só fiquei com uma dúvida, tipo assim, eu sei que não é assim, mas eu fiquei me questionando, tipo, 3 menos 5 não daria negativo? Sim. O que que tem? Eu não tenho que, por exemplo, depois ficaria 2 negativo, não ficaria? Então eu Sim. não teria que tirar esse 2 do Não, resultado? Ou não? definitivamente não. Ó, menos 2 ao quadrado é 4. Positivo, certo? Tá. Aham, sim. Então a Tá. gente já eleva ao quadrado justamente para essa questão de ser Ah, tá. negativo ou positivo não influenciar. Porque imagina a situação, né? Ó, pra tu ver como ainda falta conceitos na tua cabecinha. Digamos que a gente tivesse uma sala de aula com 3 alunos e eles tiraram 7, a média é 7 dessa sala, óbvio. Qual que é o desvio padrão? É zero, porque Uhum. não tem desvio nenhum da média. Todos os dados Sei que quais. você tem são iguais aos da média. Agora imagina que você tivesse uma pessoa que tirou 6, outra tirou 7, outra tirou 8. Aqui tem desvio padrão. Uhum. Só que se você não levasse ou melhor, se você levasse em conta o sinal, da forma que você falou, daria zero, né? Aham. Por isso que a gente eleva ao quadrado, entendeu? Tá. Tá certo. Justamente para assumir com este problema. Muito bem, então você conseguiu fazer uma sozinha, muito bem. Vamos ver. Cara, cadê esse negócio? Não era isso. Deixa eu isso aqui. Uma bagunça. Ih, mano. Ah, tá aqui. Achei. Vamos falar de histogramas agora. Para quais tipos de dados? Pense no histograma, nos histogramas que você já viu. Que tipo de dado eles costumam descrever? Continua. Boa, isso mesmo. Contínuo. Nada a acrescentar. Coisa assim é direto, né? Essas tabelas elas servem para isso, né? Aham. Ah, ou melhor, esses gráficos eles servem para isso, para você pegar dados de tabelas, dados contínuos de tabelas e fazer uma descrição um pouco mais gráfica. Bem, mas olha, daria para fazer também para caso do histograma teria que ser pelo menos uma quantitativa, né? Qualitativa não faria muito sentido. Mas daria para fazer também para dados discretos, eu acho. Eu acho. Daria sim, por que não? Bem, vamos ver aqui, né? Quantidade de urina dos moradores numa certa região que segue aproximadamente uma distribuição normal, olha só, parecendo distribuição normal já aqui, né? Daí o bicho começa a ficar mais complexo. A Uhum. distribuição normal ela envolve uma tabela, né? Ela envolve umas fórmulas muito específicas, por aí Então, vai. em questão de fórmula, o problema não seria nem decorar, porque a fórmula a gente vai ter na parede, né? O problema é realmente aplicar ela. Então eu não teria que me preocupar em decorar, só em saber usá-la. Mais ou menos. Porque aqui, além da fórmula, você tem uma tabela, sabe? Não Uhum. sei se você já viu a tabela da distribuição Z, da distribuição normal. Não viu essa tabelinha ainda com um monte de numerozinhos? Não. Ah, isso é bem estranho.
Então você não chegou a estudar distribuição normal ainda. Não. Mas por que essa questão está aqui, então? Não foi você que fez essa questão? Não, na verdade eu não fiz a prova ainda. Ah, tá. Então essa prova é tipo de um colega seu. Porque essa matéria me parece que você não estudou ela ainda, né? Certo? Caiu sua net aí, né? Alô, alô. Alô. Oi, oi. Alô. Oi, acho que eu caí, né? É, Alô? provavelmente. Ah, tá. Eu tô te ouvindo. Bem, eu estava falando sobre você não ter estudado a distribuição normal ainda. Então, se eu estudei, eu não me lembro, mas, assim, do que eu vi, eu tive, tipo, eu tive desvio padrão, variável quantitativa, variância, mas não me lembro. Enfim, se eu tive, eu não me lembro. Entendi. Tanto que nos slides que eu te mandei tava? Acho que não, né? Ah, não. Então. Bem, então vamos pular essa questão aqui. Deixa Essa eu... questão tava no arquivo que eu te mandei? Ih, tirei dele. Ah, então eu acho que eu tenho que saber sim. É, mas nos slides que você me mandou não tem essa matéria ainda. Entendi. Tá. Tá, deixa eu ver a próxima aqui. Cara, tá uma bagunça desgraçada, porque tô tão perdido hoje aqui. Deixa eu fechar esse negócio. Um monte de navegador aberto aqui. Vou arrumar um negócio aqui. Agora sim. De novo a questão, essa questão que eu tinha colocado para você era 7. A 8 também é distribuição normal. É, as outras elas já são mais teóricas. Eu sei ensinar a distribuição normal, a questão não é essa. A minha preocupação Não, eu sei que você sabe. é que É você só. tipo não caia na prova, algo assim, já que não Aham. estava nos seus slides, né? Sim. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão teórica, então. Porque a distribuição normal é um assunto um pouco mais difícil, assim, porque ele envolve uma tabela. Deixa eu te mostrar aqui a tabela que eu tanto estou falando. É, materiais, estatística. Aqui, olha só. Te mandei duas tabelas lá. Você, assim, de modo geral, tem que saber lidar com essas tabelas. Tá. E daí cada caso é um caso. Meu, tem que transformar sempre os casos que aparecem para os casos dessas tabelas. É um negócio que costuma ser complicado, assim. Uhum. E para quem não Não. pegou ainda o jeito, Realmente, eu não tive. sim. Se a sua prova é só quinta, eu acharia interessante que na próxima aula, tomara que a gente faça mais uma aula, né, antes da sua prova, que Uhum. você que você faça o seguinte, você me traga questões que você tentou fazer e não conseguiu, entendeu? Tá bom. Tá Muito bem. certo. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Assinale a alternativa correta a respeito do diagrama de linhas. Muito bem. E aí, o que você acha desta questão aí? Diagrama de linhas. Já viu um diagrama de linhas?
Acho que discreto? Você acha que é discreto? Por quê? Não, não. É ordinal. Ordinal? Bem, diagrama de linhas, né? Bem, quando ele fala assim, diagrama de linhas, é meio parecido com uma outra questão que a gente viu hoje, que era dos poligonais, né? E Uhum. eu penso que é o mesmo, diagrama de linhas e o poligonal. E lá no poligonal a gente respondeu contínuo, O diagrama certo? de linhas não é aquele que é, por exemplo, zero, aí pro lado direito positivo, pro lado esquerdo negativo? Não que eu saiba. Ah, tá. Eu acho Não, que então, diagrama de linhas é isso aqui, né? ah, tá certo. Então, não, porque se eu lesse a pergunta, né, eu colocaria que seria ordinal, talvez, porque eu pensaria naquele diagrama que começava, tipo, o centro é zero, aí vai um, dois, enfim. Pois é uma possibilidade. De novo, essas perguntas elas estão muito mal escritas, meio ambíguas. Esses gráficos, eles, de modo geral, são para quantitativas, mas poderiam ser para qualitativas também, em determinadas situações, tipo essa que eu vou te mostrar aqui. Ah, muito pequeno, mas é o que tem para hoje. Não, mas eu acho que seria isso mesmo, acho que seria contínuo. Isso aqui são variáveis qualitativas. Eu estou fazendo um gráfico que me parece ser um gráfico de diagrama de linhas, certo? Certo. Poderia ser, poderia ser também para números, né? E assim vai. Agora, a resposta que está mostrando aqui é para dados discretos. Eu erraria, provavelmente, porque eu colocaria de novo contínuos, entendeu? Poderia ser até para outros casos. Entendi. De novo, a tua professora aí tá meio zoada. A Dá menos pra que ela tenha, contestar, então. a menos que ela tenha dito alguma coisa específica na aula, né? Vocês têm que decorar, mas eu reclamaria se eu perdesse nota na prova por uma questão mal escrita como essa. Uhum. Muito bem. Vamos ver aqui. Essa aqui parece ser bem óbvia, independente de você saber estatística ou não. Só pelo nome das coisas. Dá uma lida no enunciado e ver se você consegue chutar bem. Nula? Nula, exatamente. Pela lógica de não estar atrelado, né? Uhum. Bem, muito bem observado. Olha só, essa foi a pergunta 10. A pergunta 11, de novo, é distribuição normal, tá? De Tá. novo. Vamos ver a pergunta 12. Distribuição normal é muito legal e dá para aprender em uma aula, só que não dá para aprender em 10 minutos. Então, vai ter que ficar para uma outra aula, sacou? Uhum. Mas Tá é, é- certo. mas é razoavelmente tranquilo de entender. Ahn, Aqui não veio a letrinha. Vou colocar aqui essa frasezinha aqui, a C. Beleza. B? D de dado? Não, B de bola. Não,
Não é nem a D de dado, nem a B de bola. Então a A? não. Não. Então eu não saberia responder. É a C. Veja só, para criar tabelas de frequências com dados contínuos, alguns passos precisam ser realizados. Bem, o que que são dados contínuos, né? Dados contínuos são valores que, como a gente já conversou, Quebrados, tem né? vírgulas e coisas do gênero. Mas aqui, por exemplo, né? É que eu achei de 5 a 20, eu achei pouco, entendeu? Aí eu pensei, ah, não, vai que o gráfico, ou enfim, a tabela tenha mais de 20. Ó, vou te mostrar uma coisa. Por exemplo, aqui, né? Aqui nós temos uma tabela, em especial de dados discretos, número de filhos, né? Uhum, E a gente consegue criar uma tabelinha de frequência aqui, 2 pessoas com 0 filhos, 4 pessoas com filho, etc. Né? São uhum, dados razoáveis para fazer isso. Mas agora imagine uma situação como essa aqui, né? Um uhum, monte de dado próximo um do outro, vírgula, né? Não dá certo. para criar, vamos dizer assim, uma classe para cada quantidade, como foi aqui. Aqui tem Aham, cada linha a gente chama de classe na estatística. Tem uma classe para cada quantidade de filho possível aí nessa empresa. uhum, Agora, eu não poderia fazer uma linha, vamos dizer assim, só para o 1,51, outra só para 1,65. Então, eu tenho que agrupá-los em classes. Aqui foi feito com dados menores aqui. Também ficaria chato criar uma classe para cada dado aqui. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. uhum, Então, a gente agrupa baseado numa lógica. Aqui está toda a lógica de como faz isso. Mas a questão é que a tabela ficou desse jeito. Olha só. Você vai ter uma classe que vai do 56 até o peso de 63,8. A próxima começa do 63,8 e vai até 71,6. Então, para todos esses dados aqui, nós criamos essas 5 classes. Beleza? Então, certo. quando você tem uma situação como essa, né, veja só, para criar tabela de frequência, que é o que eu acabei de te mostrar, com dados contínuos, que eu acabei de te mostrar também, os pesos ali eram dados contínuos. Alguns passos precisam ser realizados. A distância interquartílica. Não precisou de distância interquartílica para criar uma tabela de frequência. A distância interquartílica ela apareceu, por exemplo, lá no boxplot. Mas ela não aparece na tabela de frequência. Porque o que é a tabela de frequência? A tabela de frequência é simplesmente um lugar onde mostra os dados organizados e a frequência que eles aparecem. Só isso. Aham, Frequência é isso, é a quantidade de vezes que um dado aparece, ou uma classe de dados aparece. Né? Por exemplo, tem uhum, 5 bloquinhos que estão entre 56 quilos e 63,8 quilos. Não tem nada de distância interquartílica aqui. Né? Eu nem sei uhum, quem é o bloco que pesa 25% mais que os outros, ou 75% menos que os outros. Né? Não sei. Então não é A, aham. com certeza. B. Não é necessário estipular o número de classes desde que os intervalos sejam fechados de jeito errado. Tem que saber o número de classes. Como é que você vai fazer uma tabela com classes sem saber a quantidade de classes dela? Né? Tá certo. Não tem Aham, como saber, né? Tipo, aham, a tabela se define pela quantidade de classes, então é meio que necessário, lógico, senão não tem a tabela. aham. Muito bem, então não poderia ser a B também, obviamente. D. Não é necessário estipular o número de classes. Errado pelo Mesma mesmo motivo. coisa. Aham, C. O número de classes contém os dados deve ser no mínimo 5 e no máximo 20. Essa questão de ser no máximo 20 é até um limite natural, né? Por quê? Porque o que estipula o número de classes, como você pode ver aqui, é um log. Né? uhum, E pro log da 20, cara, tem que jogar muito dado. Coisa de entendi. milhões, assim. Então, Ah, tá, entendi. assim, ele Não ter colocado. necessariamente o É. máximo seria ter. Ele ter colocado aquele 20 lá, primeira vez que vejo, pra falar a verdade, assim. 5 Uhum. de fato é a menor classe que eu já vi. A 20 como máxima, nunca tinha visto. Bem, de toda forma, coisas que a gente vai aprendendo com a vida.